Fala Tricolor, começa agora o NetFlu na Rede e o assunto aqui, é claro, é Fluminense. E hoje comigo Paulo Brito, o repórter bombástico. Grande Leandro, depois de um jogo bom, mas felizmente não aconteceu a vitória que todo mundo esperava. Vamos falar sobre isso. Rafael Menezes, Siri. Toma aí para comentar mais uma rodada. É isso aí, vamos falar de Fluminense e Botafogo. Fluminense 0, Botafogo 1. Rapidinho, antes do jogo, galera, vou dar uma pincelada aqui sobre a questão do divisão do clássico, né? Pô, aquilo ali foi brincadeira, 90% pro Fluminense, 10% pro Botafogo. Antes que você me critique, a decisão foi pautada na questão da diretoria do Botafogo. O Botafogo já tinha avisado que no clássico do Engenhão já iria colocar 90 para o Botafogo, para sua torcida, e 10 para o Fluminense. O Fluminense só devolveu a gentileza. Mas é de uma pequenez, uma mesquinharia. Imagina o Maracanã cheio, deu quase 25 mil, poderia ter 40 mil. Em quanto tempo que a gente não vê um Fluminense Botafogo 40 mil pessoas? Houve uma reciprocidade ali, né? Pô, cara, e você não pensar no espetáculo, não só na questão da tradição que o Rio de Janeiro tem, né? De clássico com torcida dividida, dinheiro, cara. Os clubes estão falidos, pô. Foi resultado dentro de campo, né? Pois é, que não aconteceu, inclusive. Eu sou contrário a essa decisão, mas eu acredito que existem muitas possibilidades de argumento. Eu sei que nessa questão desse jogo especificamente foi uma questão talvez da reciprocidade, talvez não, uma questão da reciprocidade, mas já teve gente que defendeu isso por uma questão de segurança, também tem a questão dos setores mistos que poderiam estar abertos, como sempre ocorre ou ocorria, né? Aí você falou questão pra caramba, são muitas questões, mas o papo não teve influência nenhuma no resultado e dificilmente acredito que terá no retorno, que a gente pode ganhar do Botafogo com 10% da nossa torcida lá no Engenhão. Se a gente jogar o mesmo futebol e caprichar nas finalizações, a gente ganha lá, né? Mesmo com torcida visitante. Né? Exatamente. Eu acho que, como eu falei, é uma mesquinharia, é uma burrice, essa é a palavra, burrice que esses caras fizeram, né? Enfim, é tradição, é grana envolvida, os caras simplesmente perderam uma boa oportunidade. A tradição está mudando por conta de vários aspectos, né? Comercial, talvez o caso do Botafogo, não sei se foi exatamente comercial, mas buscar um resultado quando jogar dentro de casa um pouco melhor, né? Porque o Botafogo, como tem uma das menores torcidas dos grandes, ele se sente enfraquecido por dividir torcida, né? Então para ele é melhor jogar como visitante, até porque ele quase sempre é visitante, quase sempre está com a torcida menor, e quando ele jogar em casa ele vai ter os maiores rivais com torcida menor, né? Então se ele jogar com Flamengo, Fluminense e Vasco dividindo o Engenhão, provavelmente ele vai ter torcida menor. Vai ter torcida menor como teve nesses 100 anos aí do Botafogo, de Fluminense, como o Fluminense tem torcida menor que a do Vasco e do Flamengo, e tem coisa melhor do que o tipo Maracanã. Tu vê aquela massa de rubro-negros, de vascaínos, e a gente ganhar dos caras, a gente menor, calar, uma torcidinha calando os caras, isso é maravilhoso, cara, sabe assim, as pessoas estão acabando com o futebol. Eu particularmente contra o Vasco, cara, para ser bem honesto, eu acho interessante ter essa divisão de 10%. Mas até porque o Vasco deve mandar o clássico em São Januário. Eu acho. E o Vasco tem uma torcida, cara, é um pouco polêmico, mas é uma torcida muito agressiva, né? Acho que dos 4 do Rio é a torcida mais agressiva. E tem o apoio geralmente de parte da torcida do Botafogo, de organizadas. Né? São amigos. Né? São amigos, então eles vão para a clássico brigar junto. Então eu particularmente me sinto mais seguro em ir ao jogo contra o Vasco com 10% da torcida dos caras só. Mas poderia haver um meio termo, como o Paulo acabou de falar, né? Pelo menos um setor misto, ali o leste, como tem sido feito no Rio Grande do Sul, que tem uma rivalidade muito acirrada também. Tem lá os 10% do visitante. Mas também tem um setor misto, que às vezes a família quer assistir jogo junto. Teve aí o dia das mães agora, né? O pessoal, de repente, querendo assistir jogo junto, passar o final de semana junto, não pode. Não sei se vocês vão lembrar, no Fla-Flu teve uma foto que ficou muito marcada, que era de uma menininha com a camisa do Fluminense no colo do pai. Então, cenas, do avô, isso, cenas como essa, por exemplo, não aconteceriam ontem não, no último sábado, porque não tinha espaço para torcida mista. Mas só informações aí, né, nas redes sociais que tinham torcedores do Botafogo, de camisa do Botafogo na leste inferior. Eu não sei, honestamente, eu não lembro se abriu para torcida mista mas no leste. Mas tem essa informação. Ameniza, mas
Eu acho triste. Eu particularmente não gosto. Mas, já que foi assim, vamos ter que ganhar deles lá no nosso salão de festas. Sei não, só sei que foi assim. Vamos falar do jogo, né? Falar desse jogo. Fui ao Maracanã, estive presente. E já vou logo antecipando. Eu fui um dos caras, um dos muitos tricolores, que aplaudiu o time quando acabou o jogo. E aí o cara vai me chamar de poliana. Porra, que negócio é esse? Tu vai aplaudir derrota? Não, eu não vou aplaudir derrota porque eu gosto de vencer. Mas eu gosto de bom futebol também. Eu gosto de ver meu time sendo superior tecnicamente ao outro. Não ganhou, jogou como nunca, perdeu como sempre. Aí a pergunta que eu faço pra vocês: antes do Diniz a gente jogava feio e ganhava? Não, acho que a última vez que o Fluminense jogou feio e ganhou foi o título brasileiro. De 2012. Exato. Mas por que ganhou? Que tinha um time repleto de estrelas. Porque tinha individualidades. Então a gente não tem hoje individualidade, a gente tem um coletivo forte e que vai pecar exatamente naquilo que O Abel jogava feio e perdia. Jogava feio, o último time do Abel, Marcelo Oliveira. Aí vamos lá para trás, Eduardo Batista, Anderson Moreira. O time que Ricardo jogou, Drubs. o último que jogou bonito, vocês vão lembrar, mas por uma sequência de talvez 8, 10 jogos, foi o time do Cristóvão. 2015, né? Isso. Aquele Foi time na jogou bem. transição, não foi? Na transição? Foi na transição. Mas Não, um foi pouquinho não. depois, né? Um pouquinho depois. Não, o Cristóvão foi 2014, não foi? Tinha o Conca ainda. O Conca tinha voltado, acho que sim, cara. Eu lembro que a gente colocou contra o Vitória, foi 50 mil pessoas no Maracanã. Sim. Não lembro, acho que desde aquele jogo... Foi o jogo que nós perdemos, inclusive? Perdemos aquele jogo. E foi um jogo que a gente saiu assim, sateito, entre aspas, Uma boa porque atuação. o time atuou muito bem, né? Então, aí eu assim, eu acho Perdeu que... de forma digna. Exatamente. Hoje é segunda-feira, o jogo aconteceu no sábado. Falar o que aconteceu no jogo, acho que já foi largamente debatido aí, vários canais de comunicação. Vamos falar um pouquinho também. Mas eu queria focar muito nesse tema porque isso dominou as redes sociais. O que vale? Você jogar bem? Tem uma diferença importante entre jogar bem e jogar bonito. O que é jogar bem e o que é jogar bonito? Né? Aí, dando a minha opinião, eu quero ouvir vocês também. E a galera aqui pode comentar aqui, botar os comentários aqui embaixo para a gente debater futuramente. Jogar bem para mim é você conseguir desenvolver um estilo de jogo que se adapte ao modelo que você adotou e que tenha sucesso. O time joga feio, joga bonito, não importa. Se você consegue alcançar êxito naquele modelo proposto, você está jogando bem. O Fluminense hoje não joga bem, porque ele não se adapta perfeitamente ao modelo Diniz. Ele joga bonito. Ele joga o futebol que a gente gosta de ver. Tem alguma diferença entre jogar bem e bonito, né? Exato, porque jogar bonito, o Fluminense fez no segundo tempo contra o Grêmio, fez contra o Botafogo, mas não está jogando bem. Até jogou bem, cara, mas... Mas ele não jogou bem porque o modelo do Diniz só vai se completar quando o objetivo for... Exato, quando o objetivo for alcançado. Acertar as finalizações e acertar na escolha da jogada. Aí é treino, cara. É igual o Muricy falava, né? Tem que treinar exaustivamente finalização. Mas eu acho que para o torcedor que vai, eu acho que o argumento que deveria valer é o seguinte: é mais fácil você chegar mais perto da derrota jogando bem, da vitória jogando bem, do que jogando mal. Então a tendência é que, se você continuar mantendo boas atuações, você está mais perto da vitória do que se você não tiver boas atuações. Eu tive um debate no Twitter, um torcedor ele me indagou: esse negócio de jogar bonito não está dando certo. Eu falei, bom, então vamos jogar feio que ganha? Então assim, eu acho que a gente tem que cobrar outras coisas. Infelizmente isso acontece muito, né? Joga feio. Alguns times acontece. Times grandes jogando como time pequeno. Palmeiras, pô. O Palmeiras é o maior exemplo, é o maior elenco do país e não consegue desenvolver um futebol que tu pare pra ver. Peraí, vou ver o Palmeiras jogar aqui agora. O Palmeiras tem um time. Filipão, né? Forte. Também. Filipão também a gente já conhece. Mas aí tem êxito. Mas por que tem êxito? Porque tem jogador. A gente não tem jogador. Então, se a gente quiser jogar feio com esse elenco, é fadado ao fracasso. Não tem mais o Cavalieri fechando o gol. Não tem nada. Tem mais o Fred, Mas tem o Pedro lá e acabou. Que tá voltando de lesão, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o torcedor, assim, ele tem total direito de vaiar. A gente perdeu o jogo. Esse negócio também de querer policiar, dizer como que a torcida deve se comportar. Mas o Fluminense, por exemplo, eu não acho que o Fluminense pratique o melhor futebol do Brasil. Não. Eu acho que é o Santos.
Santos e o Grêmio. Porque vai ter um resultado. Só que a gente vê, mas o Santos tomou... é muito parecido. Santos só que tem resultado, tá ganhando. Tomou várias goleadas absurdas no futebol, no Campeonato Paulista, por exemplo. Eu acho que Foram duas, eu acho. Eu acho que, por exemplo, o Sampaoli, no Santos, ele tem muito mais variação por conta das peças que o Santos tem. Perfeito. O Diniz, você vê que nenhum técnico anterior ao Diniz tiraria um zagueiro para colocar o Kelvin Jamais. naquele jogo, por exemplo. Agora tu vê o Sampaoli, o cara, num jogo tem 2 pontas, no outro jogo bota 5 no meio, no outro jogo bota 2 atacantes. E o time joga bem sempre. O elenco do Santos é melhor, ele tem uma base melhor do que a nossa, embora acho que a nossa base é a melhor do universo. A nossa base de Xerém é boa, mas a do Santos é melhor. E é o que o Paulo falou, né? Tem peças de reposição. Você tem Soteldo, você tem Cueva. Eles não têm centroavante, né? Eles são uma... Pedro. Vão ficar querendo, né? Como é que vai pagar o Pedro? E o São Paulo sempre jogou com centroavante. Ele diz isso, que ele sente falta de um centroavante. E o Fluminense, amigos, você imagina esse Fluminense na mão do Marcelo Oliveira, que era apaixonado pelo Júnior Dutra? Tá bom que o Diniz adora o Dodi e o Bruno Silva, mas vocês já imaginaram o Fluminense com o Abel? O Dodi está perdendo um pouco de espaço. Né? Ainda bem, né? Graças a Deus. A escalação contra o Botafogo, o nosso analista de produto aqui, o Igor Menezes, adora o Dodi, né? Fazer o quê? Mas... Tem gosto para tudo, né? Pois é. Mas assim, eu acho que vocês concordam. O torcedor, como diz o Abel, isso eu concordo com o Abel, ele é soberano. Acabou o jogo, quer vaiar, vai. O cara pagou o ingresso, amigo. Agora, se quiser aplaudir, pode aplaudir também. Se a torcida do Boca Juniors acaba o jogo, aí toma de 3-0, e eles ficam fazendo aquela festa costumeira deles lá, é a torcida do Boca Juniors, coisa linda, a torcida não tem igual, o futebol argentino é sensacional, é foda. Agora a torcida do Fluminense aplaude. Aqui é poliana, né? A torcida do Fluminense aplaude, ela tá aplaudindo derrota, torcida de merda. Amigos, a torcida, a galera que aplaudiu, e foi muita gente, a maioria, teve uma galera, quando acabou o jogo, ensaiaram uma vaia e ela foi engolida por aplausos. A gente tem uma decisão na frente, né, cara? Não dá pra também ficar porrando os caras. Eu vaiaria se meu time tivesse jogado mal e perdido. A principal torcida organizada do Fluminense, né, a Young Flu, criticou nas redes sociais a manifestação do torcedor aplaudindo a derrota. Cara, assim, eu acho que a Young tá no direito dela de achar que tem que vaiar porque perdeu. E quem aplaudiu tá no direito de aplaudir porque o time jogou bem, cara. Então eu acho que a pluralidade é o grande lance do futebol, é a grande magia do futebol, é as pessoas poderem, né, se manifestar. Nesse momento eu acho certo aplaudir, cara. A gente tem uma decisão quarta-feira. Os jogadores precisam perceber que a torcida tá do lado deles e tem que fazer presença também no jogo de quarta-feira. Exatamente. Agora vamos falar dos ajustes que são necessários para esse time ser mais competitivo. Eu acho que é ponto pacífico que o Fluminense precisa finalizar melhor e escolher melhor jogadas. E eu queria debater com vocês a questão Luciano. O Luciano tá no Netflix, matéria lá, saiu acho que ontem, domingo. O Luciano, quando a gente estava 0-0 com o Goiás, perdeu um pênalti. Contra o Santos, ele perde um gol inacreditável. Telegrafou. Contra o Santos, o Gilberto meio que chuta, meio que dá o passe, ele perde na cara do gol. E contra o Botafogo, ele faz uma jogada maravilhosa. Ele ia se consagrar se ele dá o passe para o Pedro, mas ele, individualista, chuta. Então são 3 lances capitais que o Fluminense... O jogo estava empatado, os 3 jogos estão empatados, e a gente perdeu os 3 jogos. Será que já não está na hora do Diniz rever a posição do Luciano? Eu estou falando de barração mesmo. Você colocar 2 pontas, um Ganso armando. Paulo, o que você acha? Eu acho que o Diniz vai botar na balança e pensar assim, Luciano esse ano me salvou mais do que me prejudicou. Eu acho que funciona assim para o Diniz. Pelo menos no caso do Luciano. Não sei se é o mesmo pensamento que ele tem quando ele coloca, por exemplo, insiste com o Bruno Silva. Porque o Bruno Silva, não lembro do Bruno Silva ter salvado o Fluminense. Mas todo treinador tem as suas cismas, né? Seus homens de confiança. Exatamente. E tanto ele vê o Luciano como esse homem de confiança, ele deu a abraçadeira de capitão mesmo com o retorno do Ganso. Aí que eu pergunto, Rafael, Siri, você vai dar a abraçadeira de capitão, um símbolo de liderança, para um cara individualista que joga para si? Porque o Luciano joga para ele não joga para o time, você me desculpe. Eu fui ao jogo, teve pelo menos 3 lances que ele poderia ter tocado para o companheiro, ele foi chutar a bola.
Sim, ele é muito individualista, né, cara? Ele quer mandar no time. Ele quer ser o craque, ele quer ser estrela do time. Mas o treinador dá a chancela. O treinador chancela de capitão é essa chancela que foi dada, né? Ele não tira o Luciano nunca, raramente. Só tirou uma vez. Uma vez, a gente está em meados de maio. O cara foi, a gente está falando de quem, meu amigo? Do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Rivelino, do Fred, sabe? Aí eu quero levantar essa bola com vocês, os amigos podem comentar. Não seria interessante para o modelo Fernando Diniz, até porque o time joga muito pela esquerda, né? Continuou jogando, já que o Johnny agora caiu pela esquerda lá também no lugar do Everaldo, você abrir 2 pontas, então pode ser o Kelvin, né, que veio para ocupar essa função aí do Everaldo, pela direita com o Gilberto e o Johnny pela esquerda, você sacando o Luciano, você não deixa o time menos previsível, mais tendo mais conjunto? Cara, ainda sobre o Luciano, só para concluir rapidamente, o que eu penso, né? Eu ainda não acho que seja questão de barração, mas diminuir essa falsa poder, essa falsa liderança que o Luciano tem, porque você tá dando asa à cobra, cara. O cara é um atleta individualista, ele é um cara que quer ser protagonista. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele tem que ser parte dessa engrenagem, nada mais do que isso. O Paulo até falou, a braçadeira de capitão mesmo com o retorno do Ganso. Eu também não acho que o Ganso hoje já tem esse papel fundamental no elenco do Fluminense. Talvez até o Matheus Ferraz, como disse o Xerifão na zaga. Atletas, assim, a gente até vê no vestiário, cada um ali tem a sua participação como liderança, né, que motiva a equipe, mas barração nesse momento não, mas de imediato já tirar essa braçadeira de capitão. Acho que o líder tem que ser o exemplo. Tem que ser o Luciano não tem sido exemplo. Ele está sendo individualista, o líder não pode ser um individualista. Né? Mesmo assim, o Luciano tem proposta, né? Só para lembrar aqui que o Luciano tem proposta para o Sport Lisboa de Portugal, né? E também tem clube italiano procurando jogador também. Desculpa, clube italiano não, o PAOK. É PAOK ou PAOK? PAOK, enfim. Sei lá. Clube grego e... Só que nenhuma... Não, é o Luciano ou o Gilberto, Paulo? Luciano e Gilberto. Gilberto. Também tem proposta e eu acho que é importante a gente ficar ligado porque o Luciano saindo agora, o próprio Gilberto... Apesar de todas as reclamações, o Fluminense não teria um substituto. Cara, eu acho ainda, na minha opinião, que o nosso time vai ficar mais competitivo. Eu acho o Luciano um bom jogador, não acho... É um bom jogador, sabe jogar bola. Tem técnica, chuta bem e tal. Ser mais coletivo. Tem que ser mais coletivo, mas eu acho que o time ficaria mais competitivo, porque o Fluminense, ele é torto. Ele só joga pela esquerda. Tanto que o Gilberto, que é um peladeiro maluco, ele afunila o jogo o tempo todo porque ele quase não recebe bola. Ele tá sozinho pela direita. Ele quer participar, né? E quando o Bruno Silva joga ali pela direita. O Bruno Silva ele fica naquela faixa do campo ali, que ele só meio que cobre o Gilberto. Ele não cobre nada, né? Que o Bruno Silva não marca ninguém. Ele é o líder de desarme. Meu amigo, líder de desarme. A bola passa perto dele, ele corre atrás. E aí ele desarma. Mas ele, posicionamento, qualidade, enfim. Mas o Bruno Silva não está nem jogando. Estou dizendo o seguinte, o Gilberto não tem apoio pelo lado direito. Não tem. Então eu acho que se a gente tira o Luciano, que é um meia, né? A gente já tem um meia, que é o Ganso, que inclusive tem que participar mais, né, meu filho? Deixar essa preguicinha de lado, não participar mais do jogo. Você coloca um ponta direita com o Gilberto ali, tu faz uma dobradinha dos dois lados, cara. Tu bota Caio Henrique, Johnny, Kelvin, pode ser o Kelvin, Evandro e o Gilberto. O Calvin é destro ou canhoto? O Calvin é destro. Não, acho que ele tem 2 pernas esquerdas. Não, mas Tudo enrolado pra dizer. Também entrou com 43, Paulo. Agora e o Evandro, hein? Cara, foi o 6º jogo que esse rapaz fica no banco. O cara não entra, bem. Deve estar treinando bem pra caramba, né? A gente não sabe a condição física do jogador, né? Mas, em tese, já poderia ter tido uma oportunidade. Não, mas o Kelvin tá vindo de lesão, né? Não, o Kelvin chegou. O Kelvin ficou no banco a primeira vez contra o Botafogo e entrou. O Evandro já é o 6º jogo que ele fica no banco, não entrou, ainda não estreou. Uma outra coisa, saindo Vai entender o nosso esse rapaz, que veio do esporte, Matheus Gonçalves? Matheus já saiu, foi. Foi pro Ceará. Foi pro Ceará. Será que vai ser mais um caso de jogador que chega, fica no banco, vai embora e não joga? Jogou pouquíssimo, né? Mas também, as poucas vezes que entrou... Falando do jogo rapidinho, tem uma coisa, algo que também acontecia, que eu fiquei prestando atenção. Às vezes o time é tão limitado, assim, mentalmente falando, pelo menos questão de pensamento, isso, que você vê que o Ganso pensa umas jogadas que elas se perdem, que tu vê que a jogada era certa, só que quando ele dá o passe, o jogador vai para a direção errada. Paulo, você falou uma coisa que a gente lá no Maracanã teve um lance, não sei se vocês vão lembrar,
que ele deu um passe, acho que por entre as pernas do jogador, pro Gilberto. Foi. E o Gilberto demorou. Não mas aí, acreditou. o cara que é peladeiro, é o seguinte, ele vai com a bola, vai trombando, vai driblando todo mundo, tá na direita, tá na esquerda, tá no ataque, mas não pensa muito. O jogador de futebol profissional, o craque, que o Ganso é um craque, né? O cara pensa diferente. O cara tá pensando em Júpiter, entendeu? O Gilberto tá com o pé fincado aqui. Esse lance pra mim foi capital. O cara não consegue ter a linha de raciocínio. No primeiro tempo lá na ponta direita, né? Pois é. Uma jogada de linha de fundo, né? Você estava falando isso sobre o Luciano, cara. Eu particularmente acho que ele ainda tem muito a agregar pro time. E eu acho que a gente ia perder muito com a saída dele, apesar dessas falhas capitais que a gente teve. Seria. E eu lembro muito de 2012, que o Wellington Nem foi em 2012, né? Ele variava muito de lado. Ele não era aquele ponta, né? Eu posso estar errado, mas se tiver, vocês me corrijam. Hora tá na ponta direita, hora tá na ponta esquerda, cada hora tá brilhando de um lado. Eu gosto muito daquele meio campo clássico, que tem dois meias de criação. Sim. Apesar de o Luciano ser um meio atacante, né? Não ser aquele cara de criação, aquele camisa 10. Mas será que não dá pro Johnny Gonzalez variar um pouquinho? Hora tá na ponta direita suportando o Gilberto, de repente hora fazendo a dobradinha com o Caio Henrique, pro time ganhar um pouco mais, até dificultar um pouquinho as defesas adversárias, né? Porque ele prende muito. O que acontece? O Johnny nessa partida, ele ficou só pelo lado esquerdo. E o Gilberto sem o apoio, né? O time ficou capenga, o time ficou caindo para a esquerda. E o Luciano, mas é a questão, por isso que eu acho que o Luciano mereceria uns 2, 3 jogos para ver como é que o time se comporta sem ele, com o jogador mais rápido pelo lado. O Luciano, ele quer ter a bola o tempo todo. Então às vezes ele vem pegar a bola no zagueiro. Não sei se vocês reparam isso. Ele não fica lá jogando no meio lá. O Ganso espera mais bola no pé do que o próprio Luciano, até por característica. Ele compensa essa lentidão do Ganso. Mas eu acho que se a gente tivesse... Eu entendo a tua posição, até respeito, porque o Luciano é um bom jogador. Mas na minha opinião, eu testaria. Esse jogo do Cruzeiro, se você tá achando que o Cruzeiro vai vir partindo para dentro do Fluminense, esquece. Eu não acredito. Mano Menezes vai jogar por uma bola para tentar empatar o jogo. Vai acabar jogando melhor lá do que aqui, se bobear. Ou até aqui mesmo. Se a gente repetir o jogo do Botafogo, a gente tem chance de ganhar do Cruzeiro bem. Segundo tempo contra o Grêmio. Se repetir, ganha, acho que ganha bem, cara. Tem que finalizar melhor. O ganhar bem pra mim é 2-0. É um ganhar muito bem. Contra o Cruzeiro, 1-0 pra mim já tá bom. Qualquer placar. Não tem gol, né? De vitória, exatamente, por essa questão. Qualquer vitória é importante. Já entramos no jogo aqui do Cruzeiro. Mas é bom que flui. Eu acho assim, sobre esse jogo, vai ser um jogo mais difícil do que contra o Botafogo, obviamente. O Cruzeiro é mais time, tem jogadores mais decisivos. Espero que o Fred sinta, né? É bom a torcida começar a gritar, o Fred vai te pegar. Thiago Neves também, né? Thiago Neves, pra ver se eles ficam... Porque se tu pega no pé do cara, aí que o cara vai com aquela gana pra poder ganhar. Se tu grita o nome dele, ele fica constrangido. Mexe com o sentimento dele. Entendeu, Tricolor? Não xinga o Fred, não. Não xinga o Thiago Neves, porque ele vai ficar puto, vai querer jogar pra cacete e vai dar problema pra gente. Grita o nome dele. Se for xingar, xinga o Jadson. Porque o Jadson a gente sabe que não vai fazer nada mesmo. Pois é. Xinga um jogador médio, fraco. Agora, o Fred e o Thiago Neves, grita o nome do Fred, ele vai ficar constrangido. Ele falou, não vou fazer gol nessa minha torcida maravilhosa, né? Leva bandeirão igual a torcida do... Faz mosaico igual a torcida do Fortaleza fez agora com o Rogério Ceni, e aí a torcida do São Paulo também lá fez um bandeirão, né? Levou pro Castelão. Rolou isso, rolou uma bonita homenagem lá. Então é isso. Essa é a estratégia pra gente impedir que esses caras... Já imaginou que triste tomar gol do Fred e do Thiago Neves? Aí é chato pra caramba. Então, tricolores, vão pro Maracanã, grita o nome do Fred e do Thiago Neves, eles vão ficar constrangidos e não vão jogar nada contra eles. Vamos ver se funciona esse negócio. Mas o que a gente pode esperar desse jogo? Já falamos aqui mais ou menos. Eu não acredito que o Cruzeiro vai partir para dentro, pela característica do Mano. Tem time para isso, mas o Mano não é aquele treinador de colocar o time solto. Mas também se tomar um gol vai querer buscar resultado, aí pode dar a oportunidade de a gente abrir. É aí que é a questão que eu te falei, de jogar com 2 pontas. No contra-ataque. Se eu disser para vocês o que me dá mais medo nesse jogo, vocês podem até achar um pouco exagerado, mas o meu medo é bola aérea e Dedé na área. Não, exagerado não. Você tem o Paulo. É o meu maior medo. Olha nesse só. jogo é cruzamento de Dedé estando na área. Mas se o Diniz... marca na altura, né? Tem o Matheus Ferraz e o Nino que é alto. Que eles dois são altos, mas eu manteria o time que ganhou que perdeu o Botafogo. Eu manteria. Sim. Talvez ali
Você pode trocar o Danielzinho pelo Léo Arthur, talvez. Sem barrar o Luciano, não barrar o Luciano. Eu gostaria de ver, mas eu entendo se ele mantiver o time, eu não acho que tá errado não, a gente jogou bem. E na chamadinha agora, olha o nosso meio campo. Alan não é um jogador alto, não. Danielzinho, além de baixo, é franzino, e o Ganso é alto, mas não é um grande cabeceador e tal. Então assim, a gente tá com um time baixo e o Cruzeiro com o Dedé. Fred, Léo, eu não sei se o Ariel Cabral é alto, um volante argentino, não sei se joga. O próprio Sassá é forte pra caramba também. É uma Sassá reserva, né? reserva. Mas assim, é um time que na bola aérea vai dar problema. De repente, pensando nisso, o Fernando Diniz até vai mexer no time, né? Eu espero que não. Eu gostaria de ver esse time que com bola no pé a gente tem todo. Mas vai botar quem também no meio de campo pra marcar ali? O Dodge é pequenininho. O Dodge tem as mesmas características do restante. A não ser que improvise um zagueiro como volante, como primeiro volante. Ele pode jogar com o Yuri, né? Não, mas acho que o Yuri jogou pelo Santos na Copa do Brasil. Né? Jogou. Eu acho. Então não pode. Acho que jogou. Acho que até rolou uma informação de que ele era cotado até para assumir outros clubes da Série A por não ter jogado. O Yuri, que a gente contratou, eu acho que ele jogou contra o Santos. E o Fluminense também, além disso, essa questão da bola aérea, o maior problema também é Rodolfo saindo do gol. Isso aí, meu irmão, eu já tô falando já há um tempão. Ou contrata o goleiro, ou a gente vai sofrer até o final do ano. O Rodolfo não é goleiro para o Fluminense. Sabe jogar com o pé, é até melhor do que alguns jogadores de linha, mas saída de bola. Sidão também sabe jogar com o pé. Coitado, isso aí também. Eu nem vou entrar no mérito, porque é outro clube, mas coitado do Sidão. Amigos, antes do recado final, palpite para quarta-feira. 2-1 Fluminense. Porra, Paulo. Siri. Vou repetir o palpite dele. 2-1? 2-0 Fluminense. E lá a gente ganha também. Que isso. A gente tem um freguês histórico. Aí é título. É freguês histórico. Aí eu já vou pensar no Boca, ano que vem, no River. Tem que sonhar, cara. É isso aí. Energia positiva, isso aí faz bem. Verdade. Antes, tem que falar para você sobre o Clube Netflu. Rapidinho, você já deve ter visto as inserções que o nosso bravo Jonathan coloca. Mas o Clube Netflu é um clube de vantagens. Clube que vai te dar muitos benefícios em produtos, em serviços. Você vai ter desconto em restaurante, em cinema, teatro. Quer comprar uma televisão nova com desconto, videogame, tudo, né, isso aí? É isso, meu recado final seria esse também, né? Aproveitar para complementar algumas informações. Assinante do Clube Netflu vai poder participar desse programa aqui também. Uma vez por mês, o assinante do clube vai ser um dos convidados, né? E aí a gente vai colocar na descrição do programa aqui no vídeo, na publicação, como assinar, né? Onde resgatar esses benefícios, os sorteios mensais que a gente também está fazendo. O primeiro vai ser da camisa oficial tricolor. Já está rolando, então. Já está rolando. Dia 30, né? Dia 30, não. Dia 30, 31 dá o resultado. 31. Então, se você se associar agora pagando uma merrequinha de R$ 4,99 por mês, você já está concorrendo à nova camisa tricolor. Pode vir aqui sentar onde está o bravo Paulo Brito para debater sobre o Fluminense, descontos diversos. Mês que vem tem mais prêmios, então se associe, clubenetflu.com.br/assine. Recadinho final, Paulo Brito. Recado final é que, com a proximidade cada vez mais latente das eleições, amanhã tem lançamento da candidatura do Mário Bittencourt. Estaremos lá, né? Estaremos lá fazendo a cobertura, assim como eu tive na do Ricardo Tenório. E depois, em breve, sei que não vou antecipar nada, sei que a gente vai ter novidades no Netflu a respeito das eleições também. Tem bomba. É bomba, mas aí é uma coisa mais de backstage, vamos deixar no... Sirizinho. Tá falado, quarta-feira todo mundo no Maracanã, vamos lá torcer pro Fluminense, cantar até o final, que a gente vai levar mais uma contra o Cruzeiro. É isso, galera. Eu fico por aqui, esse foi o Netflu na Rede, eu volto na próxima segunda-feira. Um grande abraço, saudações tricolores.